Amém. Paz e a graça seja com todos. Vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9 e 10. Nós vamos encerrar aquela parte que nós estávamos falando domingo passado, que agora nós estamos mostrando as justificativas de um verdadeiro apostolado. Nós vimos que eles permanecem apesar das tribulações, eles continuam. Nós vimos depois que eles não usam do evangelho com pretextos escusos. E agora nós estamos vendo que eles têm sentimentos maternais e paternais para com os salvos. Primeiro, os maternais. Vamos encerrar hoje. Domingo passado começamos a falar sobre estes sentimentos maternais que os apóstolos tinham pelas pessoas salvas. E domingo que vem nós vamos falar pelo aspecto paternal disto, né? Vai até o versículo 12, tudo isto que nós estamos falando. Diz assim, versículo 9: Irmãos, sem dúvida vos lembrais do nosso trabalho e fadiga. Trabalhamos dia e noite para não ser um peso a nenhum de vós, enquanto vos pregamos o evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de como nos portamos de modo santo, justo e irrepreensível para convosco, os que credes. Amém? Semana que vem a gente lê o 11 e o 12 para encerrar esta perícope. Podeis sentar, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Estamos falando sobre o sentimento do verdadeiro pregador do Evangelho. Já falamos de sua insistência, apesar das perseguições, versículos 1 e 2. Nós já falamos também que eles não usam o Evangelho com pretextos escusos, que vai aí do versículo 2 até o versículo 6. E agora estamos falando que eles têm sentimentos maternais, versículos 7 ao 10, e também sentimentos paternais, versículos 11 e 12. Esta é a divisão desse trecho que nós estamos estudando no capítulo 2, de 1 a 12, que tem um título, e esse título eu dei: As Justificativas do Verdadeiro Apostolado. Tudo isto aqui, os irmãos já sabem, eram acusações que as pessoas estavam fazendo contra Paulo e seus colegas de trabalho, Silas e Timóteo, porque passaram em Tessalônica anunciando o reino de Deus, anunciando o evangelho de Deus. E como eu mostrei no contexto da época cultural, os irmãos lembram que ali naquela cidade passavam pregadores ambulantes, filósofos, cínicos, pessoas que tinham magias, né, para entreter as pessoas, para ganhar seu dinheiro. E também havia pessoas sofistas, né, com discursos para entreter os tessalonicenses, visto que eles eram envolvidos com a cultura grega, com a filosofia grega. Apóstolo Paulo e Silas e Timóteo passaram lá pregando o evangelho, logo foram acusados de ser um desses tagarelas ambulantes. Só que eles disseram: não, o que nós falamos vocês nunca tinham ouvido, que era o evangelho do nosso Senhor, né? E além disso, nunca pegamos dinheiro de vocês. Até podíamos, porque somos apóstolos de Cristo, mas para que o evangelho fluísse de modo livre entre vocês, nós não pegamos nada de vocês. Ao contrário, nós demos para vocês o que vocês não tinham, que era o evangelho de Cristo. Agora, como nós chegamos neste ponto, o apóstolo Paulo, ao falar do sentimento maternal que tem um verdadeiro pregador para com aquele que ouve o evangelho que ele prega, Paulo compara a uma nutriz. O que era uma nutriz? Uma escrava que cuidava do recém-nascido de sua senhora. Ela cuidava dele, acalentava, fazia dormir. Muitas delas que já eram mães até amamentavam os filhos das suas senhoras. Elas pegavam um grande amor pelos filhos da sua patroa. Mas Paulo diz que não. Paulo diz que é mais do que isso. É uma nutriz que tem o seu próprio filho. É uma escrava que ama não o filho da sua senhora, mas o próprio filho que ela teve. Este amor é muito maior, a ponto, Paulo disse, semana passada vimos isso, só estou relembrando, Paulo disse, a ponto de dar a vocês não só o evangelho, como nossa própria alma. Nós demos a vocês a nossa alma. Estes são os verdadeiros pregadores. Pois bem, agora o apóstolo Paulo vai usar o mesmo recurso que ele havia usado nos versículos anteriores, no versículo 4 e 5, porque o apóstolo Paulo ele diz:
Vós sabeis, né? No verso 2 ele diz, mas como sabeis? Agora no 9 ele repete isso. Irmãos, sem dúvida vos lembrais. Paulo evoca a memória dos tessalonicenses. Paulo chama a memória deles. Vocês se lembram do nosso labor e fadiga? É disso que vamos falar agora. Versículo 9, Paulo vai agora chamar os irmãos a relembrar do labor e da fadiga que ele, Silas e Timóteo tiveram naquela cidade enquanto pregavam o evangelho. Olha só. As palavras que Paulo usa para isso têm o seguinte sentido. A palavra labor significa no grego trabalho copioso, extenuante. Paulo trabalhava até ficar extenuado, até ficar esgotado. E mesmo assim, ele tirava tempo para cultuar com os tessalonicenses. Paulo não dizia assim, olha, estou cansado hoje, eu não vou ao culto, não. Paulo não dizia. Aliás, o trabalho de Paulo, que ele fazia, né? A Bíblia fala que ele tinha uma profissão, né? Ele era fazedor de tendas, né? Paulo fabricava tendas para armar tendas, para velas de barco e para outros fins, né? Paulo fabricava isso aí, ele podia ganhar o seu dinheiro, como de fato ele fez em Corinto. Ele trabalhou em Corinto, aliás, Priscila e Áquila, né? Eles vieram para o evangelho através de Paulo por meio desta profissão, porque Priscila e Áquila também eram fabricantes de tendas e se encontravam com Paulo para trabalhar nessa mesma tarefa. E foram alcançados para o evangelho pelo apóstolo Paulo por meio desse trabalho que Paulo tinha. Aqui aos Tessalonicenses, Paulo não diz qual trabalho ele fazia, mas ele diz que era um trabalho copioso, extenuante. Esta palavra labor, que está na nossa Bíblia, significa isto. E ele diz mais, ele diz que os irmãos tinham que se lembrar da fadiga dele também. Para a palavra fadiga, é um termo que significa também trabalho, né, igual o labor, mas que traz sofrimento e tristeza. Então, enquanto o labor atingia Paulo no aspecto físico, no cansaço físico, fadiga atingia Paulo no cansaço mental. Paulo ficava esgotado de trabalhar em Tessalônica, enquanto esteve as 3 semanas lá, pregando o evangelho na sinagoga, e depois, não sabemos quanto tempo, mas pouquíssimo tempo fora da sinagoga, na casa de Jason, né? Ele ficou na casa de Jason depois que saiu da sinagoga, porque os judeus já estavam querendo bater em Paulo, matá-lo. Eles foram para a casa de Jason, inclusive os judeus entraram lá, arrastaram Jason para fora, achando que Paulo estava lá dentro para matar Paulo, né? E levaram Jason diante dos tribunais da cidade para ele ter que se explicar. Mas como ele era um homem rico, ele foi lá e pagou a fiança e saiu, foi livre. Então os judeus descobriram que Paulo já estava longe, os irmãos já tinham mandado ele para a cidade de Bereia, né? Isso tudo nós lemos em Atos 17. Agora veja, Paulo diz que o trabalho que ele fazia em Tessalônica era um trabalho laboroso ou laborioso, que causava extenuância em Paulo, no seu corpo físico, e também fadiga, trabalho fadigante, que causava tristeza e sofrimento mental para ele. Não sabemos o que Paulo fazia ali, mas o que sabemos é que ele se esgotou para não pegar dinheiro da igreja de Tessalônica, para que o evangelho chegasse a eles livremente e aquelas acusações que os falsos, né, os injuriadores faziam, caíssem por terra. Embora quando Paulo esteve lá, ele aceitou 2 vezes a oferta dos filipenses, né? Lá na carta aos Filipenses, irmãos, voltar aí algumas páginas, capítulo 4, e o versículo 16, Paulo diz, pois enquanto eu ainda estava em Tessalônica, supristes a minha necessidade, não só uma vez, mas 2, né? Paulo está dizendo lá na carta aos Filipenses que ele aceitou 2 vezes a oferta dos filipenses enquanto esteve em Tessalônica. Mas o seu trabalho era dessa forma como os irmãos estão vendo. Ainda continuando o versículo 9, Paulo usa mais uma vez a palavra trabalho. Ele usa 3 palavras diferentes no grego para trabalho. A primeira significa labor, versículo 9. A segunda, fadiga, que é o cansaço mental. E a terceira, ele diz, trabalhando dia e noite. Esse trabalhando dia e noite é o trabalho para
produzir, significa no grego produzir. Então Paulo trabalhava cansando fisicamente, Paulo trabalhava mentalmente esgotado e até triste às vezes, mas ele trabalhava para produzir. No grego está assim: pois lembrais, irmãos, do trabalho extenuante nosso e o trabalho sofrido, noite e dia produzindo, para não ser pesado a nenhum de vós, proclamamos para vós o reino de Deus, ou o evangelho de Deus. Queridos, nós não podemos fazer nem ideia do que Paulo passou ali, sobre essa questão de ter que separar, justamente para não dar motivo de escândalo para aquelas pessoas. Hoje nós vivemos em uma época em que as pessoas criticam pastores, líderes da igreja, que vivem sustentados pela igreja. Nós sabemos disso, que é uma crítica. A pecha que os pastores tomam destas pessoas é de preguiçoso, é de pessoas que não trabalham. Porém, o apóstolo Paulo, ele nunca foi contra uma pessoa líder, um pastor, receber da igreja para a sua sobrevivência, de forma nenhuma. Paulo diz aos Coríntios, capítulo 9, ele diz assim: quando vocês leem na lei de Moisés, que Deus diz para Moisés e para o povo de Israel, não atarás a boca do boi quando ele debulha. Os irmãos entendem essa frase, né? Atar a boca é impedir o boi de comer enquanto ele está trabalhando, seja no arado ou seja na pedra de moinho, que era os trabalhos mais comuns para os bois na época do povo de Israel. Paulo diz assim que na lei de Moisés, Deuteronômio, estava escrito: não feche a boca do boi, não proíba o boi de comer enquanto ele trabalha para você. Aí Paulo faz uma pergunta lá em Coríntios. Ele fala: por acaso era com os bois que Deus estava preocupado? Entendeu? Paulo diz: não. Deus usou os bois no Antigo Testamento para fazer um apontamento para os seus futuros trabalhadores na seara de Deus, espiritualmente, mostrando homens de Deus, mulheres de Deus que trabalham no reino de Deus, pastores, missionários que se empenham no reino, na divulgação do evangelho e no ensino da palavra, e estas pessoas, Deus estava usando os bois como um apontamento, como um símbolo, um tipo para os trabalhadores da verdadeira seara, que é a seara de Deus, do reino de Deus. E Deus estava dizendo lá na lei: não feche a boca do boi. E agora Deus está dizendo na nova aliança: não feche a boca do seu pastor, não feche a boca do missionário, não deixe ele sem comida, dê a ele o que é devido enquanto ele trabalha na seara do Senhor. Deus não estava pensando em bois quando ele falou aquilo. Deus estava pensando nos servos dele, que iam trabalhar no campo da seara espiritual. É isso que Paulo está dizendo. E para Timóteo, que era um pastor, Paulo escreveu no capítulo 5 da primeira carta, e no versículo 17, Paulo diz assim: ora, os presbíteros que trabalham na palavra sejam considerados dignos de dobrados honorários, principalmente os que se afadigam. Ele usa esta palavra aqui, labor. Os que se cansam na palavra e no ensino sejam considerados dignos de dobrados salários. Paulo não era contra. Agora, vou dar um exemplo meu, particularmente. Quando fui chamado para o ministério pastoral, ainda era uma criança. Chamado por Deus. Mas para encarar o ministério, eu era um jovem. Eu tinha 21 anos. 21 anos, numa reunião de obreiros, eu era evangelista. Eu tinha um grupo de evangelismo na igreja que a gente saía todo domingo para evangelizar a vizinhança e tal, convidar pessoas para ir na igreja e evangelizar mesmo. Estava muito bem com isso, eu tinha meu trabalho. E depois, numa reunião de obreiros, estavam todos os obreiros lá, e o pastor, presidente, o meu pai, ele disse assim: a igreja do bairro Nacional, em Contagem, está precisando de um pastor. Todo mundo fez assim, ó. Porque era a igreja pior que tinha, uma igreja terrível de você trabalhar, pessoas extremamente difíceis, além de ser um local de difícil acesso, porque ficava na divisa entre Belo Horizonte e Contagem, não havia ônibus circular, as duas prefeituras jogavam a culpa na outra. Isso é coisa de Belo Horizonte, não, isso é de Contagem. Aí ninguém colocava ônibus ali. A maioria morava do lado de cá,
tinha que andar 7, 8 quilômetros para poder ir naqueles morros de BH que os irmãos sabem que é igual de Colorado aqui. Pois é. Quando os irmãos, todo mundo olhou para o céu, né? Fingindo que nem tinha ouvido a pergunta, dentro de mim, não é chegada a sua hora? Eu falei, lascou, bem agora? Aí levantei minha mão, falei, eu vou. Aí os irmãos, glória a Deus. Todo mundo aplaudiu, mas foi por, né? Nossa, que livramento. Aquela igreja tinha mais ou menos 30 pessoas. O dia que eu assumi, para os irmãos terem ideia, 15 saíram. No dia que eu assumi, 15 nunca mais voltaram. E depois começamos o trabalho. E era assim, eu ia para o trabalho, do meu trabalho eu pegava um ônibus circular lá no centro, porque no centro você, né, distribuía ônibus para qualquer lugar de BH. Então lá eu escolhia um ônibus que ia para Contagem, para parar perto da igreja. Não para minha casa, não dava tempo. Eu pegava esse ônibus e ia lá para Contagem. Chegava, descia perto da igreja, até atrasado, eu até coloquei o culto para começar 8 horas da noite, durante a semana, para eu ter tempo de chegar. E mesmo assim, ainda tinha dia que eu chegava 8h15, 8h30 na igreja. E chegava lá, fazia o culto, e para voltar para casa, 9h30, 10 horas da noite, além de conversar com os irmãos, até 10h30, cadê ônibus para ir embora? E a pé. 7 quilômetros. 7 quilômetros. E daí, fomos assim. Um dia eu não aguentei, como diz Paulo, eu fiquei no labor, né? A fadiga. Aí eu falei, eu vou sair do meu trabalho, porque eu terei tempo para a igreja. Mas a igreja não podia me sustentar, irmãos. A igreja não podia. Eu não podia exigir da igreja um sustento. Não tinha condições. Estava começando, a igreja pagava aluguel. E então, eu orei ao Senhor, pedi as contas do meu trabalho, mesmo sem a igreja poder me dar nada. E fui pela primeira vez dar aula de violão e teclado, coisa que eu nunca tinha feito. Comecei a dar aula de instrumentos musicais para ter alguma coisa para mim. Mas aí eu tinha tempo para a igreja. E nisso Deus foi trabalhando a ponto da igreja ir crescendo e assim por diante. Mas eu fiquei muito mais de 7 anos sem receber 1 centavo da igreja. 1 centavo. E as pessoas olham e dizem assim, não, todo pastor é vagabundo, todo pastor é preguiçoso. Ele chega lá, ele quer uma igreja porque sabe que vai tirar dinheiro do povo. Essa é a mente das pessoas. Mas as pessoas não conhecem o que a Bíblia ensina sobre as justificativas de um verdadeiro servo de Deus, de um verdadeiro apostolado, de um verdadeiro pastorado, que é o nosso caso hoje, não temos apóstolos, mas temos pastores. O verdadeiro pastorado é assim, ele olha para a igreja e fala, não, a igreja não pode, para que eu vou sacrificá-la? Eu me sacrificarei em favor da igreja. É assim que você conhece o verdadeiro pastorado, a verdadeira liderança, o verdadeiro presbiterato. É desta forma que você conhece a verdadeira missão dos missionários. É assim. Como Paulo disse, vocês se lembram de como nós trabalhamos entre vocês? Era fadiga, cansaço mental, da tristeza, era labor, cansaço físico, de ser extenuante. E assim ainda produzíamos, para quê? Para não ser pesado a nenhum de vós, para proclamar para dentro de vós o Evangelho de Deus. Engraçado que para essa última, né? O Evangelho de Deus, Paulo usa a preposição no grego que significa para dentro de vós. Ele diz, eu fiz um monte de coisa, materialmente falando, me extenuei, eu me arrebentei para pegar o Evangelho na hora que pregar, enfiar ele dentro de vocês, dentro do coração de vocês. E os Tessalonicenses receberam, irmãos. Eles receberam este Evangelho. Aleluias. Né? Agora, o amor de Paulo aqui realmente não é comparável ao de uma mãe que se desnutre para ver seu filho nutrido? E vou dizer aos irmãos, não é uma questão de, não vamos esperar que a igreja prospere financeiramente. Deixa eu lhe contar um segredo, que nem é segredo, mas talvez para alguns seja. Você realmente quer prosperar financeiramente, materialmente, você quer prosperar? Não estou falando enriquecer, não. Tem diferença. Rico e próspero tem diferença.
Você quer prosperar? Contribua. Abra a tua mão e contribua. Não reclame quando a igreja pedir oferta, dízimo, contribuições, primícias, missões. Não reclame não. Abre tua mãozinha fechada de pata de vaca, de que mais? De sonrisal, né? Que fica, o cara diz que atravessa o rio com o sonrisal na mão e o sonrisal não espuma não. Que ele segura o bicho aqui e atravessa o rio, mas não espuma. Chega lá sequinho. Abre tua mãozinha de sonrisal e você vai ver Deus te prosperar. Irmãos, você fala, eu já sou abençoado espiritualmente. Claro. Uma vez que você nasceu de novo, creu em Cristo, se arrependeu de seus pecados, a Bíblia diz, Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoa com toda sorte de bênção. O quê? Não entendi. Bênção o quê? Espirituais. Agora as materiais, não é quando você creu que não sei. Deus te sustenta porque Ele é Pai. Agora, para ter essa prosperidade, essa bênção do Senhor, abre a mão, filho. Abre a mão e contribua no reino de Deus. Deus começa a fazer coisas maravilhosas, milagrosas sobre as nossas vidas. E eu falo isso não somente no aspecto individual, você como membro do corpo de Cristo, como a Michele pregou ontem lá no Embratel, mas eu digo você como igreja, coletivamente, uma igreja coletivamente, que é todo mundo mão fechada, a igreja vai decaindo até fechar as suas portas. É isso mesmo. Nós temos experiência aqui com esta igreja missionária à volta de Cristo. Não aqui nesta cidade, mas já tivemos. Experiência. E não foi falta de avisar. Avisamos justamente por isso, porque já temos essa experiência. Quando nós começamos aqui, meus irmãos, estou falando isso aqui para vocês terem essa noção e talvez, quem sabe, você esteja perguntando isso, como faço para Deus me abençoar materialmente? É assim, é contribuindo. Quando nós viemos para cá, nós assumimos essa igreja com 10 pessoas, 10 pessoas. 10 pessoas, eu sei citar os nomes delas aqui. Chegando eu e a Joana, éramos 12. Depois vieram o Lourival e a Claí, 14. Foi com estes 14 que nós começamos esta igreja aqui. Não foi, presbítero João? Aqui não tinha nada disso aqui construído. Congregávamos ali atrás, os irmãos sabem que era um terreno vazio. Falei, irmão, vocês querem construir um salão, um templo ali para nós congregarmos? Os 14 irmãos falaram, queremos. Falei, então, solta dinheiro. Solta dinheiro. Eu vou fazer, eu mesmo, né? Vou pedir um pedreiro, Carlão, né? Estava aqui, era pedreiro. Falei, o Carlão vai fazer aí para nós o orçamento do material e eu vou fazer o orçamento do valor do material. Carlão foi lá e falou, pastor, precisa de ferro, disso, daquilo, areia, cimento, não sei o quê. Aí eu fui lá e falei, quanto está o ferro, areia, cimento? Tá, na época lá, 1.000 e não sei quanto. Eu cheguei para os 14 irmãos, falei, deu 1.000 e tanto, irmão, dividido em tantas vezes, vai dar tanto para cada um. Bora, solta. Você não falou o que quer? Você acha que vai cair templo construído do céu? Não vai não, mete a mão no bolso, os irmãos aqui, ó. Ninguém foi mesquinho, ninguém foi avarento, todos abriram a sua mão para o reino de Deus. Construímos esta igreja que você congrega com 14 pessoas. Desse jeito está aqui dentro, que você está vendo agora, com banco, cerâmica, pintura, frente, só as laterais que não estavam, só as laterais. Quem lembra que veio aqui na inauguração já sabe que estava tudo desse jeito. Até essa fita amarela aqui, a mesma coisa. Estava tudo igual. O tanque ali, a mesma coisa. Deus abençoa quem abençoa a sua obra. Se não entender isso, nós não vamos. Os tessalonicenses entenderam. Rapidamente eles aceitaram o evangelho de Deus. Os filipenses então nem se fala. Paulo está sofrendo, gente. Vamos mandar oferta para ele uma vez. Gente, de novo, vamos mandar outra oferta. Mandaram. E você acha o quê? Paulo recebeu a oferta dos filipenses dizendo, sabe o quê? Paulo disse, a oferta de vocês chegou a mim como cheiro suave e agradável a Deus. Só mais uma vez no Novo Testamento, Paulo usa essa expressão, cheiro suave e agradável. Sabe quando? Quando ele diz que Cristo morreu por nós como cheiro suave e agradável a Deus, em Efésios capítulo 5. Paulo compara a oferta da igreja, oferta, dinheiro. Paulo compara essa doação
com a mesma doação que Cristo fez de sua vida para Deus em nosso favor. Você acha que é mole? Você acha que a oferta é coisa de universal? Coisa de mundial? Coisa de lobo devorador que tem por aí com o nome de pastor? Mentira, eles roubaram isso de nós. Oferta é coisa de Deus. Oferta é coisa do povo de Deus. Oferta é comparável ao sacrifício de Jesus. Quando você entende e sabe que é dar de coração. E aí Deus te abençoa mesmo. Por que você acha que essa igreja aqui prosperou? Você acha que essa igreja é grande? Você acha que aqui tem gente rica? Viu a diferença de prosperidade e riqueza? A igreja não é rica, meu irmão, mas tem gente próspera. A igreja tem gente abençoada. Aqui tem pessoas que têm o seu salário, passou a pandemia, passou o que foi, está aí firme na presença do Senhor, firme no seu trabalho. É Deus abrindo porta de emprego no meio de um monte de gente sendo mandada embora. O que você acha que é isto? É Deus segurando o seu povo, sustentando um povo que não tem dó de abençoar a sua obra. É isso. Então não reclame. Então não feche sua mão. Se você realmente quer ser abençoado. Eu não estou falando disto. Eu falei isso para dizer que não é disso que eu estou falando. Quando um pregador verdadeiro fala da palavra de Deus, ele não está olhando se a igreja vai ou não ser próspera. Sabe o que ele está olhando? Ele quer nutrir a igreja, ele quer alimentar a igreja. E o apóstolo Paulo diz aos Gálatas, sabe o quê? Em Gálatas capítulo 6 e o versículo, se eu não me engano, versículo 6 também. Deixa eu olhar essa referência. O apóstolo Paulo ele diz assim para os Gálatas. Capítulo 6, 6. O que está sendo instruído na palavra deve repartir de todos os seus bens com aquele que o instrui. Paulo diz em outro lugar assim, se nós partilhamos com vocês as coisas espirituais, será muito receber de vocês as materiais? O pastor compartilha com a igreja as bênçãos espirituais, os deveres espirituais, e a igreja partilha com o pastor os bens materiais. E quando isso acontece, o pastor é abençoado, mas a igreja também. Agora, espera lá, alto lá. Lobo, quando faz isso com você, só ele enche de dinheiro. E você, só vai piorando. Pastor, mas eu contribuí aí, fiquei sem nada. Para quem que você contribuiu? Foi para o reino de Deus mesmo? Foi para servo de Deus mesmo? Foi para os verdadeiros justificados no pastorado? Ou foi para lobo, devorador, enganador, que entrou na sua casa, como diz Jesus, lá na época de Jesus já fazia isso, os fariseus entravam nas casas das viúvas com pretexto de largas orações. Vou fazer uma oração grande por você, mulher. E com isso fazia o quê? Arrancava os seus bens. Na época de Jesus já tinha isso. E Jesus condenou estes homens, mas estas mulheres também. Pastor, eu aceito todo mundo na minha casa. Falou de Deus, tá bom. Toda oração é bem-vinda. Vai. Macumbeiro também ora. Toda oração é bem-vinda mesmo? Cai nessa não, meu filho. Não cai mesmo. Tem uma irmã aqui na igreja, de vez em quando manda mensagem, pastor, escuta aí que me mandaram esse áudio aqui para mim. Aí o povo falando, olha, eu vou te revelar. Eu vou te revelar. Eu quero conversar com você que eu vou te revelar. Aí a irmã pergunta, e aí pastor, o que eu falo? Fala que você não acredita nisso. Fala que você não acredita. Mas nós acreditamos, sim. Mas não está na hora de você falar que acredita ainda. Fala que você não acredita. Porque essas aí são falsas. Eu já sei que são falsas, então fala que você não acredita. O dia que for verdadeiro, aí eu falo para você assim, responde para a pessoa o seguinte, tá bom, vou marcar com o meu pastor, aí você vem junto para você revelar nós dois. Tá bom? Aí sim. Agora, enquanto isso, diga para a pessoa, para evitar discórdia,
eu não acredito. Fala para ela assim, você pode me provar na Bíblia? Você pode? A pessoa, né, a irmã perguntou aqui da igreja, a pessoa respondeu, sabe o quê? Eu não tenho experiência com a Bíblia, não. Eu falei, é? Então, minha filha, pula fora. Você não tem experiência com a Bíblia? O que eu quero com você? Eu quero alguém que me instrui, que tem experiência com a Bíblia. A Bíblia que é a palavra de Deus. Nessas remelamento. Isso é coisa da sua cabeça, meu amigo. Entendeu? Então, o pastor, o verdadeiro líder, ele quer a nutrição espiritual de sua igreja. E Paulo abriu até mão do que ele tinha direito, que era receber materialmente da igreja, para que a igreja fosse nutrida. Procurei seguir este exemplo do apóstolo Paulo, como dei um testemunho aqui agora para os irmãos, durante mais de 7 anos, sem nada receber da igreja. Ao contrário, né, teve um irmão que nem era da igreja. Ele tinha uma bicicleta, irmãos, que parecia um dromedário. Vocês conhecem o dromedário? Ele falou assim, pastor, eu estou com dó de você. Toma essa bicicleta. Não, quero olhar a bicicleta. Eu falei, não, deixa eu ir a pé mesmo. Irmão, você sabe que depois você pesquisa, agora não, você pesquisa no Google Imagens lá, dromedário. Pois era bicicleta, só que era um dromedário de roda. Eu falei, gente, eu nunca vi isso na minha vida. Mas eu aceitei. Falei, obrigado, irmão. Para montar, precisava pedir para ajoelhar. Dromedário, ajoelha aqui. Irmão, era um troço, sabe? Era um trambolho. E ali eu fui com aquilo para a igreja. Cheguei na igreja, os irmãos queriam expulsar. Pastor, vamos orar, expulsar esse bicho aí, né? Não é uma bicicleta, isso é um bicho. Então, mas era o momento necessário. A igreja precisava do meu sacrifício. Agora vejo, quando vim para Vilhena, ao chegar aqui, 10 irmãos, 14 no total, falei, irmãos, vocês me sustentem. Um salário mínimo, naquela época era R$270, eu lembro. Vocês me ajudem aqui, um salário mínimo, R$270. Vamos ver o que Deus vai fazer com essa igreja. Aí está a prova do que Deus fez. Isso há 14 anos atrás, tá? Não é agora, não. Há 14 anos atrás Deus fez isso aqui, com 14 pessoas, honrando o seu pastor, enquanto este pastor nutria a igreja com a verdade da palavra de Deus. Pronto. E Deus prosperou a igreja. Faltou para alguém, João? Você viu alguém ficar pobre? Aí, o dízimo, eu fiquei pobre aqui na igreja, porque o pastor não sei o quê, está andando. Como é que ia andar de carro com R$270? Dá uma semana de gasolina? Pois é, Deus foi abençoando. Já imediatamente, né, vendi lá a bis que eu tinha em BH e já fiz um consórcio aqui. E eu dando sempre aquele lance, né, limitado, 25%, dando lance, todo mês não saía nada, e a Joana indo trabalhar de bicicleta na Vicom. Não era o dromedário, não. Aí ela ia trabalhar lá e tal, e aí orando, pedindo a Deus, sai esse negócio no sorteio e no lance, não saía de jeito nenhum, né? Aí eu falei assim, meu Deus, entrega essa moto. Fiz um consórcio de uma XTZ aqui. Os irmãos lembram, ela durou 2.500 anos, não foi? Na minha mão aqui. Pois é. Eu fazia uma oração, quando eu fiz a oração assim, Senhor, entrega essa moto para quem precisa. Tá? Tem gente no grupo precisando mais do que nós. Naquele mês saiu para nós, irmãos. Mas quando a Joana chegou do serviço, eu falei para ela assim, amor, eu orei bem assim, que Deus dê essa moto para quem precisa. Ela, você é doido? Eu estou me acabando, me ralando aqui de bicicleta, você está orando para quem precisa? Eu falei, mas se tiver alguém que precisa mais do que nós. Não tem ninguém que precisa mais. Você conhece o pessoal do grupo? Né? Finalmente saiu para ela, mesmo naquele mês. E aí, né, fui lá pegar a XTZ novinha dentro da loja, para ela ir trabalhar, para ir fazer a obra de Deus. Era assim. Nunca peguei 1 litro de gasolina dessa igreja, irmãos. 1 litro de gasolina dessa igreja. Nunca peguei 1 centavo dessa igreja para pagar o resto de parcela que ficou lá no consórcio. Nunca.
sempre daquilo que os irmãos me davam para me sustentar. E quando, sabe o que acontece? Quando no dia do lance que o vendedor ligou para mim e falou, saiu sua moto, eu encontrei um terreno de R$1.500, lá onde eu moro. E eu falei para o cara, e agora? Como é que eu faço? Eu dou o lance ou eu pego o terreno? Foi bem assim. E falei assim, eu vou comprar o terreno. Meu avô falava, quem compra terra não erra. E aí eu fui lá e comprei o terreno, falei para o cara assim, né? Você parcela para mim R$1.500? Ele falou, tá bom, você me dá 1.000 agora e 500 daqui 30 dias. Eu falei, tá bom. Os R$1.000 que era lá do lance, eu dei aqui e comprei o terreno. Falei, e agora? Aí liguei para meu pai e falei, pai, me empresta aí. Aí ele me emprestou, depois fui pagando de volta para ele lá. Paguei a moto e paguei o terreno. Hoje eu moro no terreno e tenho a moto. Não é aquela mais não. É outra de outro consórcio. Queridos, Deus abençoou esta igreja, porque esta igreja não reclamou em me abençoar. Então eu quero dizer estas coisas, porque um verdadeiro pregador que tem sentimentos maternos pela igreja, ele prefere se desnutrir para ver o seu filho nutrido. Mas uma vez que o filho está nutrido, ele também tem que reconhecer o mandamento, honre teu pai e tua mãe. E quando passa isso para o lado espiritual, de honrar aqueles que servem ao Senhor, que te instruem na palavra de Deus, Deus se alegra, se agrada com isso e abençoa o povo dele, porque está abençoando o servo dele. Agora, quando vai lá dar dinheiro para lobo, Deus fala, não estou me alegrando com isso. Você não está dando dinheiro para servo meu? A pessoa fala assim, não, o problema é dele o que ele fizer com dinheiro. Não, o problema é seu também, que está dando dinheiro porque você sabe para quem é lobo. Não dê. Não dê. Eu estou contribuindo no reino de Deus. Aquilo não é reino de Deus. Ele está pregando mentira e heresia. Não pode ser o reino de Deus. Aquilo é uma semeadura de joio. Você está dando dinheiro para contribuir que o joio aumente na face da terra. Eu visito igreja. Nunca acontece, mas quando eu visito igrejas que eu não conheço, é hora da oferta, não sei o que. A oferta é sempre antes da pregação, né? Eu falo, não vou esperar a pregação. Depois da pregação eu vou saber se nessa igreja planta joio ou planta trigo. Se plantar joio, eu saio sem dar oferta nenhuma. Não contribuo para a proliferação do mal. Não mesmo. Agora, se pregou a palavra de Deus, eu dou com prazer. Aqui está mais um lugar onde se semeia a palavra de Deus. Merece a oferta, sim. E dou generosamente. Final do culto. Tem que ouvir primeiro. Nós não podemos. Você pergunta hoje, e os apóstolos de hoje, meu pastor? Eu digo para você, eles também se cansam. Você já ouviu isso? Você já viu apóstolos hoje que se cansam de trabalhar? Uma vez, né? Tem hora que eu passo raiva também. Voluntariamente eu vou passar raiva. Vou assistir programas dos hereges. Aí eu coloco lá, com todo, né, tentando não colocar, mas eu coloco. Aí a Joana fica, não sei para que você assiste isso, fica reclamando. Eu falo, mas eu tenho que saber o que está acontecendo do lado do inferno também, né? Eu tenho que saber. Então eu coloco lá, e aí fico passando aquela raiva e tal. E, meu Deus do céu, é que povo, rapaz, lençol do tamanho dessa igreja, que eles esticam o lençol, que enche de dinheiro. Os caras juntam as 4 pontas do lençol, dá mais dinheiro do que aqueles animais da visão de Pedro lá, do lençol. Aí um dia eu vi, sabe o quê? Um tal do apóstolo subindo um monte. E o cara filmando aqui, e os puxa-saco tudo atrás. Aqueles puxa-saco dele suando de subir um monte muito alto. E o cara subia, você acredita, uma cruz. O cara estava levando uma cruz. E uma caixa. Irmãos, a caixa era quase o tamanho desse púlpito de pedido de oração, que tinha folhinha de papel. E ele falava assim, ele subia, né? Estou subindo um monte. É por causa de você. É por causa de você. Estou subindo um monte por sua causa. E aí subia, e aquele negócio ali, sabe?
bicho suando, e passava o lenço e já vinha puxa-saco querendo pegar o lenço dele, e aquela coisa toda. Seu nome está aqui nessa caixa. Aí um cara falou assim para ele: apóstolo, eu quero pegar essa caixa para te ajudar. Não, sacrifício é meu. Desse jeito, sacrifício é meu. Levando cruz. Outro dia vi da Quadrangular, 2 pastores da Quadrangular, dentro de um rio não, Pires de Sá, não tem? Quando já joga dejetos lá, esgoto. Eles estavam dentro de um daquele, não era aqui no Pires de Sá, mas em outra cidade. 2 pastores da Quadrangular pularam dentro de um esgoto, irmãos. As coisas estavam boiando. E eles pularam lá dentro, e eles disseram lá de dentro assim: estamos aqui por sua causa. Foi miserável. Quando for para o inferno, vai ser por causa de quem? Estamos aqui por tua causa. Olha aqui o que nós vamos fazer. Eu achando que já era demais os caras entrar ali. Você sabe o que eles fizeram, irmão? Eles se afundaram, eles mergulharam. Não estou, irmãos, inventando isso, eu vi. Eles mergulharam naquilo lá. E depois um diácono lá, não sei, um puxa-saco, ficou do lado de fora e estendendo a mão assim: dá a mão aqui, pastor, dá a mão aqui, pastor. E aí ele pegava e puxava, e ele: eu estou caindo de novo. E o povo lá comentando: meu Deus, perdoa meus pecados, olha onde eu levei o pastor. Olha a massa de manobra, os enganados, dizendo isto. Esses homens fazem sim, eles se cansam, eles carregam cruzes, andam com caixa de pedido de oração, eles fazem prolongados jejuns, sim. Esses homens jejuam, irmãos, dias e dias, até ficarem realmente passando mal. Eles são pessoas que dão a impressão de que parece com o apóstolo Paulo, que estão se fadigando para não ser tropeço para o evangelho. No entanto, existem 2 diferenças. Primeiro, eles não pregam o evangelho. E segundo, eles não fazem isso para o bem da igreja, mas para tirar os bens da igreja. Eles geram este problema para si e para quem o segue. Para si mesmo, por quê? O trabalho idiota deles nunca será recompensado por Deus. Nunca. Deus não recompensa idiotice. A Bíblia diz que Deus não se agrada de sacrifício de... Fala mais alto. Deus não se agrada de sacrifício de tolo, de idiota. Deus não se agrada de sacrifício de idiota. E esses homens são idiotas e fazem sacrifício de idiotas, achando que Deus se agrada. E a palavra de Deus diz que Deus não aceita. E uma vez que eles nunca serão recompensados por Deus, eles buscam arrancar a recompensa dos homens. Por isso que vivem insistindo em ofertas, insistindo em dinheiro, insistindo em patrocínio, insistindo em carnezinho, insistindo que você seja sócio disso e sócio daquilo, porque sabem, ou se não sabem, eles não veem. Deus não recompensa tolice, idiotice. Deus não recompensa. E o povo, para quem eles pregam, também fica sem benefício, porque aquilo que eles pregam não é o evangelho. Se não é o evangelho, não vai gerar conversão. E se não se converte, não é salvo. Você está pensando o quê? Que esses lugares estão cheios de salvos? Não. Mas não pode ter um salvo lá? Pode. Mas ele não vai ficar. Ele não pode ficar lá. Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus está dentro de nós, dentro do salvo, para fazer você discernir o que é o espírito do engano e o espírito da verdade. E quando você discerne o que é o espírito do engano, você não fica lá não, meu irmão. Você não fica. Então Paulo, para encerrar, ele chama Deus também como testemunha no versículo 10. Vocês são testemunhas e Deus também, de como santa, justa
e irrepreensivelmente fomos entre vós os que credes. Aqui Paulo atribui 3 qualidades ao seu proceder diante dos crentes. Santamente, né? São advérbios, né? Santamente, relacionado a Deus. Justamente, com justiça, relacionado à igreja. E terceiro, inculpavelmente ou irrepreensivelmente, relacionando-se com o mundo. Os verdadeiros enviados de Deus se preocupam com a santidade do seu chamado, mostrando isso de forma piedosa, além de serem separados do mundo para servirem a Deus. Os verdadeiros servos de Deus demonstram sua santidade no trabalho cristão. Eles fazem isso para a glória de Deus, não para serem reconhecidos pelos homens. Agem de forma correta. Correta aqui quer dizer justo, né? Verso 10, Paulo diz: nos portamos de modo santo, ou seja, separado, de modo justo, ou seja, de modo correto, para não servir de tropeço para a igreja do Senhor. E o seu proceder é reto não só para com Deus em santidade, e nem para com a igreja em justiça, em retidão, mas também para com os de fora. Por isso que Paulo usa a terceira palavra, irrepreensivelmente, né? Que quer dizer inculpavelmente, sem culpa. Os verdadeiros pregadores manifestam seu procedimento sem culpa. Ninguém pode culpá-los. Você está achando que não vai haver acusações? Vai haver acusações. Pessoas vão dizer para você: aquele pastorzinho de sua igreja, ele trabalha? Aquele pastorzinho de sua igreja recebe de quem? Aquele pastorzinho de sua igreja... Vai ter acusações de todo jeito. Porém, as acusações vêm do diabo, porque ele é que é o acusador das nossas almas, perito em tentar sujar a consciência dos crentes e a sua reputação. Mas os servos de Deus passam por tudo isso de forma honrosa e sincera. Era o que acontecia com Paulo. Teve igrejas de quem Paulo recebeu as suas contribuições. E teve outras que ele falou: não vou receber, porque isso vai ser um impedimento para o evangelho. Está vendo a sensibilidade do servo de Deus? Agora, esses neo-apóstolos têm essa sensibilidade? Eles não querem nem saber. Aliás, tem pastores que mandam abrir congregação e eles falam para o pastor que vai para a congregação: sabe o quê? Nós vamos pagar 6 meses de aluguel, o resto você se vira. E nós queremos é dinheiro de lá para cá também. Entendeu? Aqui, ó, na Melvin Jones, quando tinha, não sei se ainda tem ali, mas quando tinha, acho que tem ainda, a Mundial do Poder de Deus lá, teve um pastor que pastoreava lá, pastor desses, né, desse meio do lobo aí, pastoreava lá. Você sabe o que é que ele saiu, ele não aguentou, ele disse, palavras dele, ele falou que o chapelão lá cobrava dessa congregação só, da Melvin Jones, 100 mil reais por mês. Ele queria 100 mil reais da igreja por mês. Os irmãos lembram, quem veio na reunião de membro aqui, quanto que nós demoramos para juntar 100 mil? Quem veio na reunião lembra? O chapelão cobrava dele aqui 100 mil por mês na Melvin Jones. Agora imagina no centro, quanto que ele ia cobrar. Isso de Vilhena. Agora imagina a capital. Vocês acham quanto que esses homens metem a mão no dinheiro? Hã? E vocês acham que, ai, pastor, não devia falar isso na pregação? Sério mesmo que eu não devia? Vocês acham que eu não devia falar disso? Queridos, se você acha isso, você está enganado com a palavra de Deus. Na palavra de Deus há denúncias dos hereges e a palavra de Deus ensina que o verdadeiro pastor deve denunciá-los também. E se possível, ainda tem mais, se possível, eu conhecendo alguém desses lugares, eu tenho que tirá-los de lá. Não tem esse negócio, cada um serve a Deus onde quer. Não, não está servindo a Deus. Tente arrancá-lo de lá. Os hereges não vêm tentar arrancar as pessoas daqui? Testemunho de Jeová não chama quem não é crente. Ele só vai na casa de crente. Menos na minha, né? Mas esses hereges só vão na casa de crente. E quem manda a gente ir lá dentro, tirar alguns de lá, se você conhece esse, é seu amigo, é Judas, o escritor, o irmão de Jesus Cristo, o servo de Deus, apóstolo de Jesus, chamado Judas. Ele disse
Irmãos, aqueles que estão no meio desse fogo, vai lá, arranque-o de lá do meio do fogo. Contudo, abomine a roupa dele manchada pela carne. Até a roupa do cara você tem que abominar, porque ele está no meio de lamaçal, ele está no meio de uma pocilga, ele está no meio de um chiqueiro. Você deve abominar até a roupa desses camaradas. Mas, se possível, tire seu amigo de lá. Porque senão, você sabe que ele está caminhando para a destruição. E eu tenho que falar. Tem crente que acha que pastor Cleis fica falando mal dos outros. Eu não estou falando mal. Você acha que estou falando mal? Estou falando corretamente. Falar mal é quando você fala erradamente. Estou falando corretamente sobre eles. Não tem nada daqui que eu falei que não seja verdade. Sobre eles. Agora, eles vivem na mentira e enganam multidões. Se está em meu poder tirar alguém de lá, eu vou fazer como eu fiz com o Marlon, que conhece. Eu não vou falar o nome do jovem aqui, não. Mas o Marlon conhece, amigão nosso. Estava no meio de um lobossal desse aí, né? Lamaçal com lobo. Estava no meio de um lobossal desse. E eu, pregando em Judas, vi esse versículo, preguei nele aqui na igreja e lembrei do rapaz. E falei, Senhor, me dá uma oportunidade de falar com esse rapaz. No outro dia eu fui na feira, na época eu nem comia pastel. Encontrei o jovem, falei para ele, rapaz, vamos comer um pastel com caldo de cana? Ele, vamos, sentamos na mesa ali, paguei um pastel para nós. E falei para ele, eu tenho uma mensagem de Deus para você. Ele, é mesmo? O que é? Eu falei, sai do meio daquela pocilga de porco e lobo que você está. Deus que falou para eu dizer isso para você. Aí ele tomou um susto e falou assim, rapaz, estou falando da igreja que você está. Aqui na igreja não, sai de lá. Você é meu amigo, eu não quero ver você ir condenado para o inferno. Jesus falou, se um cego guia outro cego, os dois caem no barranco. Não é um só não, é os dois. Você está caindo. Aí ele falou assim, ele estava assustado, mas não era porque do jeito que eu estava falando. Ele estava assustado e ele me disse por quê. Ele falou, pastor, ontem eu orei ao Senhor sobre minha permanência ali naquele lugar. Para ele me dar uma palavra. E hoje chega você assim do nada e me chama a comer pastel e fala dessa forma. Já vou pedir a carta dele lá para eu sair. Eu falei, ninguém pede carta para lobo. Lobo não dá carta. Lobo come pedaço. Não pede carta não, sai. Ou seja, nunca mais volte. Simplesmente, vá para uma igreja que prega a verdade do Senhor. Pronto, graças a Deus. Ele obedeceu e foi livre daquele fogo maldito que Judas chama. Então aqui está encerrando hoje as qualidades maternais, tá? De um verdadeiro pregador. Semana que vem, as qualidades paternais para nós encerrarmos até o versículo 12. Vamos colocar de pé e vamos orar ao Senhor em nome de Jesus.